Nossa, tá muito calor. Deu uma vontade de tomar um sorvete. Pô, também quero. Vamos naquela sorveteria ali da esquina? Adoro sorvete de baunilha. Pra mim é o melhor sabor, sério. Ah, eu também adoro, mas prefiro de chocolate mesmo. Mas você sabia que a maioria dos sorvetes de baunilha não usa baunilha de verdade? Como assim, cara? E o que é isso aqui? Se tá escrito baunilha, é de baunilha, né? Não, às vezes não. É que a baunilha de verdade é super cara. Então os fabricantes de sorvete usam uma essência artificial que é mais barata. A baunilha verdadeira vem lá da África, mal complicada de trazer. Pô, agora eu fiquei chateado. Eu vejo nos programas de receitas da internet aquelas baunilhas bonitonas, o pessoal falando que são cheirosas e gostosas. Mas te falar que aqui no Brasil tem baunilha também. E tem um pessoal que tá pesquisando pra saber se dá pra usar nessas receitas de doce, perfumes e tudo mais. Sério? Tem baunilha que nasce no Brasil? Nunca soube. Mas me conta aí, como é essa baunilha brasileira? Com seu aroma doce e sabor leve, a baunilha é um dos condimentos mais utilizados no mundo. Ela serve de base tanto para a indústria alimentícia, que aplica em diversos produtos, quanto para a indústria de cosméticos e perfumes, por também possuir propriedades hidratantes. No entanto, a baunilha não é um produto barato. A principal opção existente é a baunilha de Madagascar, conhecida como Vanilla planifolia, uma espécie rara na natureza e cultivada apenas na costa leste da África. A alternativa procurada pela indústria é a utilização de essências artificiais que simulam o aroma, o sabor e as propriedades da planta. Mas o Brasil pode promover em breve grandes inovações nesse mercado. No mundo, existem cerca de 120 espécies de plantas da família das baunilhas. E em nosso país, algumas espécies como a Vanilla camissones e a Vanilla baiana estão sendo estudadas com resultados promissores. As pesquisas apontam que as duas qualidades da planta possuem características aromáticas semelhantes às da baunilha de Madagascar e podem ser a chave para ampliar a produção e oferecer alternativas para diversificar o mercado global. E a UERJ tem participação ativa nesse campo de pesquisas. Para entender melhor sobre o assunto, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Charbel Estrela, da Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, convidamos Natália Gonçalves Ribeiro Araújo. Isso, Catarina. A Natália é mestre em Biociências pelo Programa de Pós-Graduação em Biociências da UERJ e pesquisadora do Laboratório de Mutagênese Ambiental do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ, sob orientação do professor Israel Feltenswald. Então, Natália, me conta aí, o que nós temos de deliciosamente novo sobre a baunilha brasileira? Olá, gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de falar sobre um assunto tão gostoso como as baunilhas. Bem, então aqui no Brasil nós temos estudado as baunilhas já tem um tempo e com isso nós temos focado cada vez mais nas espécies aromáticas que nós temos aqui. Para quem não sabe, as baunilhas são orquídeas e essas orquídeas elas têm um grande potencial já visto, né, e estudado diversas vezes, justamente pela sua característica aromática. E essa característica aromática delas faz com que nós tenhamos, né, na nossa mente o que nós imaginamos como o cheiro da baunilha, como o sabor da baunilha, que nós utilizamos, então, em perfumes, em cosméticos, na alimentação, né, em diversos sorvetes que nós tomamos por aí. E por isso é de grande interesse que nós estudemos cada vez mais novas espécies. Então, aqui no Brasil, nós temos espécies de ocorrência natural que têm um grande potencial. A gente pode começar tentando entender o porquê dessa baunilha ser um produto tão valorizado no mercado global. O que faz, o que explica o fato dela ser tão cara, em especial a baunilha de Madagascar? A baunilha ela tem diversos fatores que contribuem para esse preço dela. O primeiro é a própria baunilha. A polinização dela é difícil, então, para o cultivo, né, com o objetivo comercial dela, nós precisamos polinizá-la artificialmente, ou seja, uma polinização manual que os fazendeiros devem fazer. Além disso, o cultivo dela é muito demorado, depois do cultivo tem que passar por uma fase de cura, de secagem, tudo isso leva um grande tempo de produção. Nós temos os fatores também associados à produção dela, como a produção intensa da baunilha apenas em um local do mundo,
os problemas sociais ao redor disso, porque como os fazendeiros produzem um produto que é muito caro, existem momentos, né, de dificuldade na produção em que acontecem roubos das plantações, desastres naturais, que como está acontecendo em apenas um local do mundo, faz com que se tenha, né, o local está sujeito a desastres. E isso aconteceu e gerou a crise da baunilha em 2017, inclusive, que os preços da baunilha chegaram a ser mais caros do que o preço do quilo da prata. A indústria criou, então, essa essência artificial da baunilha, como me parece, né? A gente entendendo aqui como um substituto para esse produto natural, que tem várias dificuldades, enfim. Mas esse substituto, ele possui as mesmas propriedades, assim... Esse cheirinho, esse gostinho que a gente conhece... É similar ao natural ou estamos sendo enganados? Sim, ele é semelhante ao natural porque ele tenta justamente imitar o que se tem ali na composição das baunilhas. Por nós tentarmos mimetizar, fazer um produto igual, nós escolhemos algumas substâncias que são responsáveis por isso, alguns componentes químicos que são responsáveis por isso. E esse sabor, esse aroma da baunilha, ele tem uma molécula bem específica chamada vanilina. Esse componente não é encontrado em todas. Porém, como é um produto artificial, nós estamos, então, produzindo ele em larga escala. E como nós produzimos produtos para uso alimentício, então tem adição de diversos outros componentes. Aí vai depender da qualidade do produto que você está utilizando. Mas o que nós podemos comparar? Com a vanila de produção natural, as baunilhas naturais, nós temos misturas complexas, que vão, então, formar o sabor único que nós encontramos no produto natural. E essa formulação mais complexa faz com que o sabor seja muito mais específico. Pode-se dizer até que algumas pessoas com um paladar mais apurado vão dizer que é um sabor mais puro da baunilha, porque realmente são várias moléculas ali formando essa experiência sensorial da baunilha. Então, você está dizendo pra gente que pelo menos há uma semelhança no sabor da baunilha natural e da baunilha artificial, que a gente não vê, por exemplo, no morango, né? Que você come um biscoito de morango hoje em dia e tem gosto de tudo, menos da fruta morango. Sim. Isso realmente é algo muito complicado, porque você tratar de paladar, tratar de misturas que vão propiciar um sabor, você precisa conhecer quais são os componentes e nem sempre você vai conseguir alcançar. E o morango é um caso aí bem fácil de se lembrar, que não é um sucesso, talvez. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as espécies de baunilha encontradas aqui no Brasil, que são o objeto do seu estudo. Qual a proposta da sua pesquisa pelo Laboratório de Mutagênese Ambiental? Quais são os resultados obtidos até o momento? Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido em associação com a Unirio, e nós temos estudado cada vez mais propriedades dessas baunilhas. Nós investigamos, por exemplo, se elas são citotóxicas, ou seja, se elas são capazes de induzir danos a células, ou se elas são capazes também de serem genotóxicas, que aí é o caso de indução de dano ao DNA. E nas baunilhas que nós estamos estudando, nenhuma delas apresentou esse potencial, o que mostra, então, que elas têm sido seguras até então. Isso é muito importante para qualquer coisa que vai ser exposta, né, à utilização humana. Nós precisamos sempre utilizar compostos seguros. Ter essa garantia, né? Mas isso não quer dizer que a baunilha brasileira, as baunilhas, estejam prontas para o consumo, né? Então, não é para comprar, né? Não, a gente está no início de pesquisa para verificar esse potencial, essa promessa, não é isso? Exatamente. Assim, claro, como é uma planta que está já ali por muito tempo em diversas regiões do Brasil, existe já o uso popular delas. Mas para produção em larga escala, para segurança desse consumo, sim, a gente precisa verificar isso. E além disso, quando a gente pesquisa o dano, né? Quando a gente pesquisa o perigo, a gente também pode encontrar propriedades medicinais, propriedades terapêuticas. Então, por isso também é importante pesquisar. Agora não está nessa fase, mas é uma das coisas que pode ser aplicada no futuro. A vanilina, como eu mencionei anteriormente, é uma das principais moléculas encontradas na baunilha. E essa vanilina, ela já tem diversos estudos sobre ela, mostrando a atividade antiproliferativa, que é impedindo a proliferação de células, que é um dos princípios do câncer.
propriedades anti-inflamatórias, propriedades neuroprotetoras, enfim, diversos potenciais. E a vanilina, como ela é encontrada nessas baunilhas também, que já foi identificado isso, e é um ótimo sinal, tanto para uso comercial como para uso talvez terapêutico agora também, é importante investigar esse potencial todo que elas têm. Eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, Natália, da importância dos estudos sobre toxicidade. Sim. Eu acho importante a gente saber, é comum na nossa cultura a gente usar, né, ervas, produtos naturais, né, assim, isso às vezes é até uma cultura ancestral, familiar, mas por que é importante a gente ter essa garantia que só é possível num procedimento científico, assim? Sim. Sem dúvida alguma, o conhecimento ancestral sobre o uso de ervas, uso de diversas plantas é valorizado para a utilização delas desde a antiguidade em diversos povos. Então, nós utilizamos isso até hoje em dia para a investigação de novos produtos farmacêuticos. E esse conhecimento é importante. Porém, não é porque é natural que não faz mal. Por quê? Nesses compostos, nessas composições, né, existem diversas moléculas que podem induzir dano ao nosso corpo. Uma das coisas mais comuns quando se tem uma grande ingestão de ervas assim é a geração de hepatite, né? Já que o fígado vai ser aquele órgão que vai metabolizar, né? Um dos principais órgãos que vai metabolizar. É o que processa tudo que a gente ingere, exatamente. Né? Outro ponto, Natália, que a gente pode destacar é a participação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Qual é a colaboração da empresa no apoio aos estudos e à produção dessas espécies de baunilha nativas do Brasil? A Embrapa ela tem papel fundamental hoje em dia na disseminação de conhecimento sobre as baunilhas brasileiras, em levar aos produtores locais conhecimento, facilitando a produção das baunilhas que eles já têm. A baunilha ela é encontrada aqui no Brasil em alguns locais, não é no Brasil todo, né? Mas principalmente na região da Mata Atlântica e do Cerrado, que essas espécies, por exemplo, que eu mencionei. Nós temos, inclusive, aqui no Rio. Então, ela vai estar atuando ali tanto na pesquisa das baunilhas, investigando quais são as propriedades sensoriais ali que vão ser melhores ou piores na formulação delas para o consumo, como também em aumentar a produção dela em diversos locais do Brasil. Então, pegando o exemplo da baunilha brasileira, é possível a gente afirmar, ou esperar, ou esperançar para que o Brasil assuma destaque e protagonismo no mercado mundial da baunilha? Nós temos potencial para isso. Só dela ocorrer aqui naturalmente, espécies... Aqui no Brasil nós temos o maior número de espécies aromáticas da baunilha. Quem leva a produção mundial, pode-se dizer que a Madagascar, a maior parte acontece lá, mas aqui no Brasil temos essas espécies que podem sim ser cada vez mais estudadas, cada vez mais disseminadas e produzidas. E isso vai levar ganhos para diversos setores aqui do Brasil. Vai levar um ganho local muito importante, vai movimentar a economia, vai melhorar as condições de vida das comunidades produtoras. Então, a gente está chegando ao fim do nosso programa, com um gostinho bom de baunilha na boca. E eu agradeço, Natália, por você ter vindo aqui. Já deixo na mesa o convite para a atualização da pesquisa, quando você tiver mais informações, retornar aqui para gente. Claro, eu que agradeço o convite para falar sobre esse assunto gostoso demais. E fico aí à disposição de vocês sempre para trazer um pouquinho mais de baunilha para nossas vidas. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença, Natália Charbelli. Como é legal saber que o Brasil possui essa variedade de espécies que podem ser usadas em nosso benefício, como a baunilha, por exemplo. Pois é, fiquei surpresa, ótima notícia, e a gente espera que isso floresça. Essa conversa me deu vontade de tomar um sorvete. Vamos, Charbelli? Só se for de baunilha. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio UERJ com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.